Pisca, 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 pisca. O velho quis assim. Minha mãe estava piscando quando deu a luz para mim. Foi isso que ele ouviu quando nasceu. E é agora que eu vou lhe ensinar algumas coisas sobre a biologia. Porque eu me divirto muito com os vídeos do Pisca e é uma coisa muito engraçada para mim. Só que no último vídeo que eu vi dele, eu me diverti e ao mesmo tempo tive um insight muito grande. Ele basicamente estava falando sobre memória. E uma das coisas que mais eu me intrigo e acabo pesquisando sobre é sobre memória. Justamente porque eu estou quase terminando biologia, ciências biológicas, justamente porque eu amo o cérebro e entender como ele funciona. E aí ele falou sobre cagar memórias. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Aí tinha algum gringo falando sobre alguma descoberta científica de que a gente caga nossas memórias, sei lá. E aí eu fiquei, nossa, isso é engraçado, isso aí eu tenho que falar na live. Pensa, os neurônios têm que sair do corpo de algum jeito, né? Eu tava pensando. Tipo assim, quando a gente perde neurônio, ele tem que sair do corpo de algum jeito, né? E um desses jeitos pode ser cagando, ou mijando, ou suando. O Pisca, ou Pisquete, Piscante para alguns, ele fala no vídeo dele que talvez a gente caga os nossos neurônios e que as nossas memórias também, porque a gente precisa dar espaço para novas memórias e a gente não tem memória infinita. E isso é errado, mas a lógica é bem engraçada. A primeira coisa que a gente tira desse vídeo é que basicamente nosso cérebro ele não é a mesma coisa que um computador. A gente não precisa esvaziar a lixeira para colocar um jogo novo. Mas a gente tem sim nossos mecanismos para limpar nossa memória, mas não é a mesma coisa que cagar memórias. A gente sempre tem um mecanismo que ele vai pegar as células da glia, tipo a microglia que até o Pisca citou, e a gente vai utilizar elas para fazer a poda sináptica, que seria ver as conexões que elas estão mais fracas e menos utilizadas, e ela vai absorver. Só que essa absorção não quer dizer que isso vai diretamente para o nosso intestino grosso. Não quer dizer que a gente vai acabar cagando aquele neurônio. A gente só vai fazer a reabsorção dos nutrientes daquele neurônio. Se a gente estivesse realmente degenerando o nosso cérebro e jogando os neurônios pra gente cagar, a gente literalmente estaria tendo uma doença cerebral muito grave, tipo, pior do que Alzheimer, porque você literalmente estaria degenerando seu cérebro inteiro. E células dos neurônios, elas são muito específicas para serem replicadas à torta e à direita, então é dessa forma que a gente entende que a poda sináptica ela vai muito mais nas conexões do que no próprio neurônio. Mas aí o Orochinho decide se aprofundar na neuroanatomia lendo um artigo sobre o declínio cognitivo em camundongos. E é aqui que a aula de biologia vira um show de comédia. Ele fala que o hipocampo fica no córtex pré-frontal e que depois ele corrige que é no cantinho e que ele fala que é o clítoris do cérebro. E anatomicamente falando, a biologia chora, porque o hipocampo não faz nem parte do córtex pré-frontal, e muito menos é o clítoris do cérebro. Ele é uma estrutura com um formato de cavalo marinho nos livros e que é localizado profundamente no lobo temporal medial, então aqui do lado, parte do sistema límbico. E quando o artigo fala sobre a microglia fazer poda sináptica, o Orochinho diz que é tipo cortar um pedaço do cérebro. E não, Orochinho, a microglia ela não é um jardineiro maluco com uma motosserra cortando pedaços do seu cérebro. A poda sináptica é uma eliminação microscópica de conexões neurais fracas para tornar a rede neural mais eficiente. É um refinamento, não uma mutilação. O ápice do vídeo chega quando ele descobre o transplante de microbiota fetal, FMT, sendo testado em ratos com Alzheimer. E ele fala: quem diria que era só comer bosta esse tempo todo? O MC Rian tá na frente do tempo na cura do Alzheimer. Tá,
desculpa a risada, mas cientificamente falando, isso é perigosíssimo. O transplante de microbiota fetal não é só comer fezes. Se você ingerir fezes, o ácido clorídrico do teu estômago vai destruir a maioria das bactérias benéficas que tem lá. E você vai se infectar com patógenos severos, como a E. coli, por exemplo. E isso causa infecções gastrointestinais graves. O transplante real, como a própria reportagem da BBC no vídeo dele mostra, é feito de forma clínica. As fezes do doador saudável são processadas, purificadas em laboratório e inseridas diretamente no intestino grosso do paciente, através de uma colonoscopia ou por uma cápsula liofilizadas, congeladas a seco, feita para resistir ao ácido estomacal e abrir passagem no intestino, para que ninguém fique comendo fezes, literal da palavra, e também no outro sentido, eu acho. O vídeo do Pisca acerta em uma coisa: o eixo intestino-cérebro é real e fascinante. As bactérias do nosso intestino realmente afetam nossa cognição, a imunidade e até o humor, mas a execução da teoria, digamos que precisa ter uma revisão de pares. Se você gostou dessa correção científica, deixa o like, beba água, coma fibras e para sua microbiota intestinal, por favor, tente não fazer transplante caseiro e nem coisas do tipo.